Saudações! Esta será a apresentação da segunda aula da disciplina Funcionários de Escolas, Cidadãos, Educadores, Profissionais e Gestores. Esta aula terá como base o estudo da seguinte unidade: a escola pública como agência educadora de qualidade, Constituição e LDB. Nesta aula, iremos abordar a extensão do tratamento dedicado pela Constituição Federal de 88 à educação, direito social amplamente divulgado como de grande relevância para a consolidação de um Estado democrático de direito. Com esse propósito, serão brevemente apresentados os fundamentos a respeito da educação. Em seguida, uma abordagem mais detalhada do tema no texto constitucional. A Constituição Federal de 88 tem um papel de relevância indiscutível ao tratar da educação, cumprindo uma importante função no que diz respeito à proteção jurídica desse bem comum. Dessa forma, constitui um elemento indispensável à concretização da cidadania. Nesse sentido, trata-se de um valor que alcança o patamar de direito fundamental dentro do sistema jurídico brasileiro, considerando sua relevância e pertinência de aplicação no intuito de concretizar a ideia de construção do bem comum e de uma sociedade mais justa. Observaremos a Constituição Federal de 88 a partir do viés da educação, com base em seus artigos 205 e 206. Assim, podemos fazer uma reflexão sobre esse direito social, especialmente em relação à materialização da cidadania. Como reflexão inicial, são válidas as palavras de José Murilo de Carvalho sobre educação e direitos sociais. Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se os direitos políticos garantem a participação no governo da sociedade, os direitos sociais garantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. Dessa forma, a educação pode ser avaliada como uma necessidade básica para a construção de um mundo mais justo, fazendo com que cada indivíduo consiga se perceber como sujeito importante no tempo e no espaço. Consequentemente, a garantia desse direito trará a possibilidade de evolução no âmbito dos 3 níveis de direitos, quais sejam civis, políticos e sociais. Ressalta-se que, muitas vezes, a educação é difundida como um serviço. Antes de tudo, trata-se de um direito universal, social, pautado pela qualidade e pelo desenvolvimento de potencialidades, que não se confunde com a mera prestação de um serviço. Além disso, através do direito à educação, buscamos a equidade. Queremos garantir a inclusão e o pleno desenvolvimento do cidadão. Assim, a importância do direito à educação é evidenciada a partir do momento em que o indivíduo se reconhece como parte integrante do mundo, com direitos e deveres, tendo, portanto, a possibilidade de exercer de maneira mais plena e eficaz sua condição de cidadão. A LDB estabelece, em seu artigo 1º, que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Esse conceito apresentado pela LDB pontua questões fundamentais, sobretudo quanto à ideia de construção de um ser humano preparado para a vida em sociedade, tomando-se como base os diversos papéis sociais que exerce ao longo de sua trajetória. Em seguida, destacam-se os enfoques constitucionais do direito à educação, demonstrando-se a maneira como a Constituição Federal de 88 disciplina a matéria em questão. Nesse caso, a Constituição aborda o assunto desde seu artigo 6º, classificando a educação como um direito social, ou seja, primeiro direito dessa ordem a ser apresentado na referida norma legal, desde a redação original do artigo. Artigo 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.
Contudo, é no capítulo dedicado à educação, cultura e desporto que esse tema é tratado de forma específica, pois aborda aspectos essenciais relacionados às mais diversas questões apresentados nos artigos 205 a 214. Vejamos a redação do artigo 205 da Constituição. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Ainda, segundo José Afonso da Silva, o artigo 205 contém uma declaração fundamental que, combinada com o artigo 6º, eleva a educação ao nível dos direitos fundamentais do homem. Aí se firma que a educação é direito de todos, com que esse direito é informado pelo princípio da universalidade. Vale dizer, todos têm o direito à educação e o Estado tem o dever de prestá-la, assim como a família. Nesse sentido, a educação é considerada, com base constitucional, um dever do Estado e da família, dada a sua complexidade. Da mesma forma, deve atuar a sociedade, ou seja, como aliada nesse processo de grande relevância na vida do indivíduo. Portanto, o processo educacional pode ser considerado como elemento que tem a capacidade de proporcionar o desenvolvimento da pessoa humana e está diretamente relacionado a dois aspectos imprescindíveis à vida em sociedade: a cidadania e a formação para o mercado de trabalho. Por sua vez, o artigo 206 da Constituição elenca os princípios relacionados ao que se almeja como modelo de ensino a ser aplicado. Vejamos, artigo 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino, gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos na forma da lei, planos de carreira com ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos aos das redes públicas, gestão democrática do ensino público na forma da lei, garantia de padrão de qualidade, piso salarial profissional nacional para os profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal. Por fim, o parágrafo único prescreve que a lei disporá sobre as categorias de trabalhadores considerados profissionais da educação básica, bem como para a elaboração ou adequação de seus planos de carreira no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Vale destacar a lembrança do legislador em relacionar não só o acesso à escola, mas também a permanência, tendo em vista a necessidade de prolongamento desse ato para que se possa falar em efetivação do direito social à educação. Portanto, não basta ter acesso à escola, mas sim nela permanecer durante o tempo necessário, a fim de que seja possível considerar como cumprida a formação apropriada para a cidadania, bem como a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. Quanto à questão filosófica, vale ressaltar a liberdade que ainda existe no Brasil em relação às concepções pedagógicas, ao pluralismo de ideias e às maneiras de apresentá-los, realidade que afeta também o âmbito escolar, como forma de afastar a censura e garantir o ensino livre aos cidadãos em relação aos fundamentos que o conduzem. Outro ponto relevante refere-se à garantia do padrão de qualidade, fato que precisa ganhar destaque em função da importância da promoção de uma escola de qualidade, que consiga agregar conteúdo aos educandos e auxiliar na sua formação. O último inciso dispõe sobre a finalidade da instituição do Piso Nacional para os Profissionais da Educação, com a finalidade de assegurar um nível mínimo de valorização da categoria. Por sua vez, esses princípios tendem a se concretizar com a observância dos objetivos fundamentais do Estado, dispostos no artigo 3º da Constituição Federal.
Quanto à questão filosófica, vale ressaltar a liberdade que ainda existe no Brasil em relação às concepções pedagógicas, ao pluralismo de ideias e às maneiras de apresentá-los, realidade que afeta também o âmbito escolar, como forma de afastar a censura e garantir o ensino livre aos cidadãos em relação aos fundamentos que o conduzem. Outro ponto relevante refere-se à garantia do padrão de qualidade, fato que precisa ganhar destaque em função da importância da promoção de uma escola de qualidade, que consiga agregar conteúdo aos educandos e auxiliar sua formação. O último inciso dispõe sobre a finalidade da instituição do piso nacional para os profissionais da educação, com a finalidade de assegurar um nível mínimo de valorização da categoria. Por sua vez, esses princípios tendem a se concretizar com a observância dos objetivos fundamentais do Estado, dispostos no artigo 3º da Constituição de 88. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a garantia no desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza e da marginalização, com a redução das desigualdades sociais e regionais e, por fim, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. De fato, os objetivos do Estado dialogam com a necessidade imediata de ações no sentido de promovê-los com eficácia e de maneira que todos possam usufruir das garantias dispostas na Constituição. E é justamente com a finalidade de formar um indivíduo apto a exercer seu papel de cidadão que a educação se justifica, na medida em que a construção do conhecimento apresenta as bases da desenvoltura que esse sujeito de direito vai ter para lidar em sociedade, ciente de seus direitos e deveres. Portanto, a educação não é um assunto só de professores, alunos e demais responsáveis, mas um dever de toda a sociedade. E enquanto tema complexo que é, a educação realmente não diz respeito apenas à escola e ao Estado, mas à sociedade como um todo, considerada parte importante na estruturação das mudanças educacionais tão desejadas e imprescindíveis para os avanços sociais. E assim, finalizamos nossa segunda aula. Bons estudos e até breve!